Fala meninas, nesse vídeo a gente entra no quarto vídeo da nossa série Mentiras que Escravizam e Verdades que Libertam. E a mentira que a gente vai desconstruir aqui hoje é a mentira de que Deus é igual ao meu pai. Muitas pessoas têm se distanciado de Deus por conta de experiências negativas que tiveram com seu pai terreno lá na sua infância. E aqui entra um elemento importantíssimo, a forma como nós nos relacionamos com Deus, a forma como nós enxergamos Deus, a forma como nós entendemos quem é Deus na nossa vida, tem um impacto direto em todas as áreas da nossa vida, na nossa área de relacionamentos, na nossa área financeira, nas nossas emoções, ou seja, no nosso emocional, inclusive na nossa autoestima. Então, muitas pessoas que tiveram experiências lá atrás, com um pai cruel, um pai abusivo, um pai opressor, um pai que não validou, um pai que não deu amor, elas têm muita dificuldade hoje em ver Deus como um bom pai. Então elas têm uma tendência a associar o seu pai terreno ao pai celestial e são figuras totalmente distintas. E aqui eu quero trazer algumas abordagens. A primeira abordagem que eu quero trazer é baseada na psicologia. A psicologia ela tem uma teoria chamada teoria do apego. E essa teoria diz o seguinte: as crianças que tiveram um apego seguro com seu pai lá na infância, elas têm uma tendência a ver o mundo de maneira mais segura e uma tendência a ver Deus de uma maneira mais positiva, a confiar mais em Deus. Já as crianças que tiveram um apego inseguro com seu pai lá na infância, elas têm uma tendência a ter uma visão distorcida de Deus, uma visão desconfiada de Deus. Por quê? Porque elas fazem uma conexão entre o pai que elas tiveram lá atrás e o pai que Deus é hoje. Então elas têm uma tendência a serem desconfiadas de Deus, a não confiarem tanto nele, a verem ele com uma certa insegurança. A segunda abordagem que eu quero fazer aqui é a abordagem com relação a neurociências e as experiências religiosas. A neurociência hoje ela tem mostrado que quando as pessoas estão orando, certas áreas do cérebro dessas pessoas são ativadas. E ela tem mostrado, inclusive, o seguinte, que quando lá atrás também, na infância, você teve uma boa relação com o seu pai, você se relacionou emocionalmente bem com seu pai, essas áreas do seu cérebro, elas têm uma tendência a serem emocionalmente saudáveis, sadias. E se você lá atrás também não se relacionou tão bem com seu pai, essas áreas do seu cérebro, elas não são tão emocionalmente sadias. E quando essas áreas do nosso cérebro são mais emocionalmente sadias, o que acontece? A gente tem uma conexão, a nossa capacidade de se conectar com Deus de uma forma mais profunda é mais fácil. Em contrapartida, aquelas pessoas que não tiveram uma boa relação emocional com seus pais lá atrás vão ter mais dificuldade nessa conexão. Outra abordagem, a terceira abordagem que eu quero trazer aqui, é a abordagem do ponto de vista da teologia, da cultura religiosa. Muitas culturas hoje religiosas, elas pregam muito um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que não nos dá escolha. E isso acaba ficando no nosso inconsciente. Então, muitas vezes a gente vai se relacionar com Deus como uma figura distante, uma figura em que a gente não teme por respeito, a gente teme por medo. Então, essas três abordagens nos fazem entender um pouco como é importante a forma como nós enxergamos Deus e como o nosso relacionamento com a figura masculina lá atrás define hoje o nosso relacionamento com Deus. Uma figura masculina que tinha algum nível de autoridade, especialmente o nosso pai, mas pode ser um tio, pode ser o avô, pode ser inclusive um namorado com quem a gente teve uma experiência ruim e a gente começou a enxergar os homens de maneira ruim e automaticamente a gente enxerga Deus de uma maneira ruim. E agora, trazendo aqui para a vivência mais prática, né? Se você lá atrás foi uma pessoa que não teve esse apego seguro, se você não se sentiu protegida pelo seu pai lá na sua infância, é bem provável que na sua vida adulta você carregue aquele estigma do seguinte: eu tenho que me virar sozinha. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que me virar, eu tenho que ralar. Ou seja, você não se sente protegida, você sente que você é sozinha, que é você por você. Então você não consegue compreender que existe um Deus que zela por você. Então se lá na sua infância você não teve essa segurança por parte do seu pai terreno, é bem provável que agora você tenha muita dificuldade em depender de Deus.
E muitas vezes Deus vai precisar fechar todas as portas, Deus vai precisar fechar todas as suas válvulas de escape para que você realmente consiga sair desse estado de defesa e realmente entenda que você depende totalmente dele. Segundo ponto, uma situação prática que eu quero trazer para vocês aqui, e eu gosto sempre de trazer um elemento que é a minha experiência pessoal. Eu acho que isso agrega muito e faz a gente se identificar, a gente se conectar. Lá na minha infância, eu tive pais que eram pessoas muito simples. Eles trabalhavam, eram pessoas que trabalhavam muito, mas eles não tinham, eram pessoas muito simples, criadas no cabo da enxada, então eles não tinham muito aquela coisa de validar os filhos, de encorajar os filhos, né? Então lá na minha infância, eu fui uma pessoa que tive uma educação rígida, uma pessoa que foi muito cobrada. E na minha vida adulta, eu trouxe esse resquício lá de trás. Por quê? Porque se lá no seu passado você foi uma pessoa que teve uma educação rígida, que foi muito cobrada, assim como eu, você vai ter uma grande dificuldade em se sentir merecedora do amor e da graça de Deus. Por quê? Você vai estar sempre naquela posição de que você nunca é o suficiente. Você sempre tem que fazer mais. Lá atrás, na minha infância, eu era muito boa aluna e eu tirava excelentes notas, mas meu pai e minha mãe, eles nunca me validaram, eles nunca chegaram pra mim e falaram, nossa, que legal que você tirou essa nota, eles nunca chegaram pra mim e falaram, nossa, Viviane, como você é inteligente, sabe? Palavras de encorajamento, de validação, de afirmação, para que eu tivesse a minha identidade fortalecida e a minha crença de capacidade em mim mesma fortalecida. Se você também viveu isso como eu lá atrás, hoje você vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade em desfrutar da graça e do amor de Deus. Você vai achar que nunca é suficiente, que você precisa fazer coisas para merecer coisas da parte de Deus. Isso faz com que a gente tenha uma mentalidade escrava. Muitas vezes eu me percebi fazendo isso. Deus à minha frente, com as mãos dele estendidas, querendo me entregar as coisas de uma maneira gratuita, pela graça, pelo amor dele, um favor imerecido. Mas eu não me sentia merecedora daquilo porque eu achava que tudo para mim tinha que ser com esforço, com sacrifício, eu sempre tinha que fazer mais, nunca era o suficiente. E aí eu lembro daquela história que você já deve ter ouvido, né? Que Deus tira o povo do Egito, mas o Egito não sai de dentro do povo. E muitas vezes a gente tá nessa mentalidade escrava. E isso está diretamente conectado à forma como o nosso pai em especial, uma figura de autoridade na nossa vida, a forma como nós nos relacionamos com o nosso pai lá atrás. Percebe como que as coisas, as memórias que estão aqui no nosso inconsciente guardadas, elas influenciam de uma maneira muito profunda o nosso relacionamento com Deus? A gente tem dificuldade em entender a graça de Deus, em entender que não é pelo muito fazer, como eu disse lá no vídeo número 2 dessa série, o meu valor não está no que eu faço. E quando você teve uma história como essa que eu acabei de contar a meu respeito, você vai estar sempre querendo fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus. E a gente sabe que graça é o favor imerecido. Eu realmente não merecia, mas Cristo conquistou isso por mim. Lá atrás, se você não teve essa segurança dos seus pais, você é uma pessoa que hoje está sempre lutando, sempre batalhando, sempre, sabe, se sacrificando, se sentindo sozinha, como se você não tivesse ninguém por você. E Jesus disse que ele estaria conosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. E aqui eu quero trazer 3 pontos muito importantes, eu até anotei para não esquecer. Deus, ele não vai dar tudo que a gente quer. Ele não vai dar tudo que a gente quer. Nenhum pai sensato daria tudo que o filho quer. Porque lá em Provérbios 3:12 a palavra diz o seguinte: Deus, ele corrige a quem ele ama, assim como um pai corrige um filho a quem ele quer bem. Segundo ponto, a gente nem sempre vai entender as permissões de Deus na nossa vida. Às vezes Deus vai permitir coisas que a gente vai achar que ele não nos ama, que ele não é um bom pai, mas lá em Deuteronômio 29:29 tem uma palavra que diz que existem coisas que Deus escolheu nos revelar e outras que não cabe a nós sabermos. Como eu já falei em outro vídeo, Pedro, em um certo momento, ele questiona a Jesus, e Jesus diz o seguinte para ele: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas mais lá na frente você vai entender. E por último, Deus nem sempre vai nos livrar da dor e do sofrimento. E aqui eu quero trazer um texto bem interessante que está em Hebreus 12:10, que diz o seguinte: os nossos pais humanos nos corrigiram durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e uma vida de paz.
Então eu trouxe alguns elementos aqui da psicologia, da neurociência, da teologia para você entender como é importante você fazer uma análise da forma como você enxerga Deus, porque lá no seu inconsciente existem imagens, existem memórias, existem padrões que você vem carregando lá da sua infância. E aqui eu só quero ler alguns versos que deixam bem claro como Deus é um Deus de amor incondicional. Salmo 103:13 diz assim: como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Mateus 6:26 vai dizer assim: vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, não guardam comida. No entanto, o Pai de vocês dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais? Mateus 7:11 vai dizer assim: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. E Romanos 8:14 vai dizer assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Se lá no seu passado você teve um pai maravilhoso, um pai que te amou, que te validou, que te encorajou, fez com que você hoje se tornasse uma mulher adulta, saudável, eu quero te dizer, nem de longe o nosso Pai Celestial, o seu Pai terreno, ele está perto da perfeição do nosso Pai Celestial. Ele é imperfeito, o nosso Pai terreno foi imperfeito, é imperfeito, mas o nosso Pai Celestial é perfeito. E se você foi uma pessoa que lá atrás não teve uma boa relação com seu pai, que a partir de hoje você ressignifique tudo aquilo que você viveu lá atrás, para que você consiga ter um relacionamento mais profundo, uma conexão emocional, uma conexão espiritual mais profunda com Deus. Eu espero que com esse vídeo eu tenha trazido um pouco de entendimento para você de como a forma como você vê Deus, a forma como você confia em Deus, a forma como você acha que Deus te vê, tem impacto em todas as áreas da sua vida. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e que Deus abençoe a todas nós e que a cada dia a gente cresça em graça e em conhecimento, entendendo cada vez mais como funciona a nossa mente e como os nossos comportamentos afetam a nossa relação com Deus.